Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos. Bom, nós estamos aqui em um evento em comemoração aos 7 anos do Campus Campinas do Instituto Federal de São Paulo. E hoje a gente está recebendo aqui a psicóloga Ita Magalhães, que vai trazer para a gente uma palestra a respeito do sono, né, dos efeitos que a pandemia tem tido sobre o sono das pessoas e como que isso tem influenciado na nossa vida, né, nos estudos, no trabalho. A Ita, ela é psicóloga, né, do ambulatório multidisciplinar de distúrbios do sono da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela é certificada também pela ABS, que eu imagino que é a Associação Brasileira do Sono, né, Ita? Isso mesmo. E também é mestranda em saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Né? Então, Ita, eu queria, em nome do Instituto, agradecer você pela sua disponibilidade de estar passando esse tempo com a gente, passar seu conhecimento, as suas experiências, e dizer que você é bem-vinda à comunidade do Campus Campinas do Instituto Federal. Pessoal, a gente então eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para a Ita, e se vocês, no decorrer do que ela estiver falando, da apresentação, vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta específica, pode ir colocando aí, né, no Face, e ao final da palestra a gente vai estar retomando essas dúvidas e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá bom? Então vão acompanhando por aí. Não deixa de compartilhar aí o link também dessa nossa palestra para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando saber um pouco mais sobre o sono, uma coisa que é tão importante para o ser humano, né? Então compartilha aí com seus amigos, com seus familiares, compartilha na sua página. E espero que a gente tenha aqui um tempo bom para falar sobre esse assunto. Então, Ita, passo a palavra para você e fique à vontade. Ok. Muito obrigada, Fabi. Obrigada aí ao pessoal também do Instituto pelo convite. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui também com vocês nessa oportunidade, falando sobre um assunto que é tão interessante, tão importante, que todo mundo faz, né? Todo mundo dorme, mas nem todo mundo conhece os benefícios do sono, a necessidade do sono e como que ele realmente funciona, né? Para que a gente tenha uma saúde de qualidade. É um assunto que eu gosto demais, está na atualidade, existem vários estudos que a população tem sofrido de problemas do sono, principalmente nesse momento que a gente está agora, de crise, de pandemia. Então, vamos conversar um pouquinho. Para isto, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, um momentinho só. Muito bem. Acho que todos estão vendo. Fabi, você está vendo minha tela? Estou vendo sim, Tamara, está perfeito. Ok, muito bem. Então vamos lá. O tema que vocês solicitaram foi efeitos da pandemia no sono, né? E os impactos que isso tem nos estudos e no trabalho, né? Até porque todo mundo está trabalhando, ou pelo menos deveria trabalhar, muita gente está estudando, tiveram seus estudos aí, quem sabe, suspensos por esse período. Então, como é que nós vamos lidar, né, com todos esses desafios que são novos para a gente, que são desafios que a nossa geração, pelo menos, nunca passou por ela. Então, como é que nós vamos gerenciar, como é que a gente vai administrar tudo isso e ainda assim ter um sono de qualidade, né? Primeiro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei o conhecimento que vocês têm de sono, você que está nos ouvindo tem sobre o sono, além de saber dormir. Todos nós sabemos dormir. Já nascemos sabendo dormir. Mas a pergunta é, o que é o sono? Né? O que é esse fenômeno que todo ser, né, grande, pequeno, ser humano, animal, os que vivem na terra, os que vivem na água, todos eles dormem, do maior, né, até o menor, até a formiga, todos os seres viventes experimentam esse fenômeno e tão pouco se explica sobre o sono.
né? O Shakespeare já dizia que o sono é o prenúncio da morte, né? Como se fosse um fenômeno que é vivenciado, mas que ele é muito parecido com a morte, né? E por muito tempo a arte ela tentou mostrar o sono com essa proximidade da morte. Aqui a gente tem essa imagem, né, pintada, onde tem uma pessoa que de fato está morta e uma que está dormindo. Talvez você não saiba a diferença, quem é que está dormindo nessa figura? Quem é que está, de fato, já falecido nessa figura? Porque por muito tempo a história foi pintando o sono como uma proximidade com a morte. Por quê? Porque é um fenômeno que nós experimentamos, passamos por essa experiência, perdemos todo o contato com o nosso mundo externo, né? Os estímulos são extremamente reduzidos, perdemos o controle das situações, mas logo em seguida, dali a algumas horas, nós despertamos desse estado. Então, o sono, ele é um estado de consciência alterado, diferente de vigília, mas também é diferente da morte, porque nós voltamos, nós acordamos desse fenômeno, acordamos desse estado horas depois, ou até minutos depois, né? Então, por ser algo que nós vivenciamos todos os dias, ou pelo menos deveríamos vivenciar todos os dias, pouco se explica ainda acerca do sono. É um assunto que está sendo desvendado pela ciência, muito se tem estudado sobre o sono, sobre suas funções, a sua importância para que a gente tenha uma qualidade de vida. Então, é um fenômeno que é muito parecido com a morte. Por exemplo, se você pegar uma criança que está dormindo, né, ela tem toda a sua musculatura, né, em atonia, ela não responde a reflexos, né, desse movimento, das vozes, do som. O adulto já tem essa facilidade maior, mas a criança não tem. Então, é realmente como se ela estivesse em um estado de desfalência, né? Então, quando a gente fala de sono, a ciência tem mostrado que nós passamos 1/3 da vida dormindo. Dá para acreditar numa informação como essa? Não, imagina que a pessoa viva 80 anos. Ela passa mais de 20 anos da sua vida dormindo. Né? 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, ou pelo menos deveríamos passar. Para aqueles que querem desfrutar de boa saúde, qualidade de vida, pelo menos deve desfrutar desse 1/3 da vida de sono. Então, isso já é provado pela ciência. E nós vemos também que o nosso corpo ele está em sincronia com o claro e com o escuro. Antes da energia elétrica, antes, né, de toda essa luminosidade que nós temos, o nosso corpo, o nosso relógio biológico, ele seguia, né, esse relógio natural do claro e do escuro. É dia, é momento de trabalhar, é o momento de socializar, é o momento de fazer as coisas que estão ao nosso redor, porque está claro. A partir do momento que ia escurecendo, que o sol se põe, o nosso corpo já ia se preparando para o descanso, né? Hormônios vão sendo liberados. E assim, por muitos anos, né? Por milhares de anos, de séculos, nós, como seres humanos, experimentamos essa sincronia com o ciclo circadiano. É dia, vamos acompanhar e viver de acordo com o dia. É noite, vamos viver de acordo com a noite. E assim, até mesmo a maioria dos animais vive também nesse ciclo circadiano, tirando o período da noite para o descanso e para dormir. Então, vindo essa luz, né, essa claridade, todos esses estímulos, nós vamos perdendo um pouquinho dessa sincronia com o ciclo circadiano. Então, 11 horas da noite, está escuro a natureza, mas a luz ainda ilumina o nosso ambiente. Temos vários estímulos que nos mantêm acordados através da nossa retina, que é o que manda informação para o nosso cérebro, fazendo com que ele mantenha-se acordado. Então, além de passar 1/3 da vida, ou deveríamos passar dormindo, tem também essa sincronia do nosso corpo, do nosso relógio biológico com o ciclo circadiano. Mas não paramos por aí. O sono também, eu estou contextualizando vocês um pouquinho sobre o assunto e sobre o sono. O sono também, ele é uma necessidade biológica.
Assim como o nosso corpo precisa da água para se hidratar, precisa da comida para nutrir, nós também precisamos do sono. O sono é uma necessidade biológica. Os estudos mostram que aquele que dorme menos tem mais chance de morrer mais cedo. Aqueles que são privados de sono por diversas situações, ou de forma voluntária, ou por algum distúrbio do sono, então ele desenvolve mais doenças e tem grandes possibilidades de ir perdendo a saúde aos poucos. Então o sono é uma necessidade biológica. Nós precisamos da água, precisamos da comida, mas também precisamos do sono para dormir. Não existe nenhum ser humano que consegue passar 3, 4 noites sem dormir totalmente e ficar bem, né? Os estudos mostram que isso vai trazendo sérios prejuízos para o nosso corpo como um todo, seja ele físico, seja ele emocional, psicológico, enfim. Então, muitos estudos já têm mostrado que o sono, ele atua como prevenção de algumas doenças, por exemplo, como a hipertensão, como a diabetes, como a obesidade, como problemas cardiovasculares. Isso já está na literatura, já faz muito tempo. Ela vem evidenciando cada vez mais. Aquela pessoa que está privada de sono, que tem um sono de má qualidade, ela corre um risco maior de desenvolver essas doenças, né? O sono também trabalha, ele atua com a preservação das funções cognitivas. A gente vai ver um pouquinho melhor e mais fundo sobre isso mais à frente. Então, as nossas funções cognitivas também ficam preservadas quando a gente dorme bem. Quando a gente dorme a quantidade de sono suficiente para que o nosso corpo precisa. É durante o sono que é liberado o hormônio do crescimento, GH. A gente pode falar assim, eu não vou crescer mais. Eu gostaria de crescer um pouquinho mais, mas eu não vou crescer mais. Mas o GH, que é esse hormônio do crescimento, ele atua em outras funções, por exemplo, para manter a nossa musculatura, os nossos músculos, de forma saudável. É ele que mantém a nossa musculatura eficaz, boa, né, um tônus muscular eficiente. Aqueles que gostam de treinar, de pegar peso, tem um sono de boa qualidade e você com certeza vai ter o melhor rendimento dos seus treinos. O sono, ele trabalha também na recuperação da energia, nos sentimos bem no dia seguinte, renovados, descansados, prontos para o trabalho, porque é durante o sono que o nosso corpo ele vai se organizando. Durante o sono, o nosso corpo faz uma faxina, ele trabalha de uma forma que vai organizar, colocar cada coisa no seu lugar, tirar aquilo que não precisa, e ele vai equilibrando os nossos hormônios para que a gente consiga manter. A gente brinca que o sono é o momento que o nosso corpo vai para a oficina, para fazer os reparos necessários que ele precisa para ele continuar vivendo de forma funcional e sadia. O sono também melhora a nossa função metabólica, todo o nosso metabolismo, né? Tudo aquilo que funciona, seja neurônios, renovação de neurônios, renovação celular, as funções digestivas, respiratórias e por aí vai. O sono trabalha e age para que nós tenhamos um metabolismo também melhor. E é lógico, não poderia faltar, o sono também ajuda para que a gente tenha um melhor humor. Então, talvez você já tenha passado por essa experiência de ter uma noite ruim de sono, não conseguiu dormir direito por alguma razão, por algum motivo, e você acorda de mal-humorado, irritado, com pouca paciência, intolerante. Então, você imagine a pessoa que fica privada de sono ou que fica noites e noites dormindo mal. Como o humor dela não fica, né? Então, veja, essas são algumas das funções do sono. Não estão todas aqui, mas são apenas algumas das funções do sono, porque existem muitas outras. Então, o sono, ele age no nosso corpo com essas funções biológicas, também equilibrando nossas emoções, ajudando a cognição para a aquisição de conhecimento, né? Então, a pergunta é, se a gente tem um sono de má qualidade, tem um sono ruim, quais são os prejuízos desse sono? Quais são as consequências, né, desse sono de má qualidade
como eu disse no início, seja uma noite, 2 noites, ou seja, noites seguidas por algum distúrbio do sono, sendo ele a apneia obstrutiva do sono, que é quando a pessoa para de respirar enquanto dorme, tem pausas respiratórias, seja a insônia, aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono ou para manter o sono, ou ela acorda muito antes do horário habitual, ou seja, a pessoa que tem algum outro distúrbio do sono, né? São tantos outros distúrbios do sono, pessoa que tem um ronco, que mantém esse sono fragmentado, a pessoa que tem pernas inquietas, sonambulismo, narcolepsia e por aí vai. Então, todos esses distúrbios do sono, se não tratados adequadamente, vai deixando a gente assim, como essa figura. Você está bem, se sentindo muito bem, 100%, mas quando você começa a ter um sono de má qualidade, a sua energia vai sendo esgotada, as suas baterias, né, a sua bateria vai acabando a energia e você vai se sentindo totalmente fadigado, sem força e sem disposição. Então, trazendo em miúdos, quais são as consequências da má qualidade do sono, né? Quais são os prejuízos que uma noite ruim ou várias noites ruins de sono causam na nossa vida? A primeira delas é a fadiga, é o cansaço, né? Como eu falei no início, o sono tem uma função de renovar as nossas energias, né? De manter a nossa vitalidade. Então, quando eu não durmo bem, eu me sinto fadigado. Eu até tenho vontade de fazer as coisas, eu até quero fazer as coisas, mas eu não tenho aquela disposição física, eu me sinto esgotado, né? Como essa figurinha, né? Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas você se sente sem energia. Então, esse cansaço, essa fadiga. Outras consequências são os transtornos de humor, como a depressão e a ansiedade, por exemplo, que são os mais comuns, que a literatura evidencia que existe uma associação entre esses transtornos e o distúrbio do sono. Não se sabe se é a depressão que causa o distúrbio do sono, ou se é o distúrbio do sono que causa a depressão e a ansiedade, mas a gente começa a perceber que um pode causar o outro. Então, a pessoa que não dorme bem, ela tem mais chance de desenvolver um quadro depressivo, ela tem mais chance de desenvolver um quadro de ansiedade. E se ela já tem um perfil mais ansioso, isso se intensifica ainda mais. Ela fica ainda mais ansiosa, ainda mais inquieta, ainda mais irritada e angustiada com relação às coisas da vida. Então, veja quanta coisa o sono de má qualidade pode trazer na nossa vida. Fadiga, cansaço, transtornos de humor, como depressão, ansiedade. Veja, a literatura também evidencia que o sono de má qualidade, seja por distúrbios ou por a privação voluntária de sono, ele traz grandes problemas cardiovasculares. Né? Existe o grande risco da pessoa, ao longo do tempo, desenvolver problemas cardiovasculares, risco de acidente vascular cerebral, a literatura também tem evidenciado isso, obesidade, por quê? Porque quando a pessoa não dorme bem, no dia seguinte, ela tem mais apetite, ela tem mais necessidade de comer, e por isso ela acaba tentando compensar a privação do sono, aquilo que o sono não reparou, ela tenta compensar na comida ou na bebida. Tem alguns estudos que já mostram a incidência, a associação da obesidade com o quadro de transtornos do sono, por exemplo. Então, quando a gente acompanha a pessoa que tem um transtorno do sono, ou que tem uma dificuldade para dormir, e a gente vai fazendo um trabalho terapêutico multidisciplinar, porque tratar sono tem o otorrino, tem o neuro, tem o fisioterapeuta, tem o psicólogo, tem o nutricionista, tem o dentista. A gente tem toda uma equipe multidisciplinar para tratar as pessoas, a pessoa que tem distúrbio do sono. E quando a gente começa a tratar o sono, ela começa a perder peso, ela começa a melhorar a sua disposição, ela começa a se sentir melhor. Então, existe também essa associação. E mais, acidentes de trânsito. Existe uma incidência muito grande de sonolência excessiva no volante ser a causa de acidentes de trânsito. No Brasil, por exemplo, em 2017, saiu um dado que mais de 20% dos acidentes de trânsito são causados por sonolência
no volante. Então, isso é muito preocupante. Os Estados Unidos tem esses dados, assim, né, minuciosos, e o custo que isso causa, tanto para a pessoa, né, que está ao volante, tanto também para a saúde pública, e para as outras pessoas e para a sociedade de modo geral. Porque não é só o carro que se vê, não é só o carro que ela vai ter um prejuízo, que ela vai ter um gasto, mas tem a saúde, às vezes tem a vida da outra pessoa que envolvida nesse acidente. Inclusive acidentes aéreos, existem estudos que mostram que grande parte dos acidentes aéreos também são causados por sonolência, né, de quem está pilotando. Então, isso é muito sério. Sono e volante são coisas que não combinam, né? Sono e moto, enfim, até mesmo avião. Você dirigir um veículo motorizado com sono não é um bom negócio. Então, tem aí algumas anúncios, né? Eu esqueci a palavra. Que estão divulgando, não dê carona ao sono, né? Então, para que você não coloque a sua vida e também não coloque a vida de outras pessoas em risco também. Propaganda, lembrei da palavra. E deu um branco. E tem mais, os prejuízos e as consequências do sono não param por aqui. Existem mais prejuízos ainda. Por exemplo, a pessoa que dorme mal, né, distúrbio do sono, aumenta o índice de mortalidade. Então, tem um estudo nos Estados Unidos que foi feito, um estudo muito bacana, por exemplo, só com homens, né, esse estudo foi feito só com homens especificamente, o distúrbio do sono aumenta muito mais a chance de homens morrerem num período de 6 anos. Então, isso é muito sério. Por quê? Por conta de todas aquelas consequências que nós falamos no início, né? O risco que ele tem de desenvolver problemas cardíacos, problemas vasculares, hipertensão, diabetes e por aí vai. Então, veja, a pessoa que dorme mal também tem mais chance de morrer mais cedo, ou por alguma doença, ou até mesmo por um acidente de trânsito. Então, é muito sério. Quando nós falamos de sono, nós falamos de um assunto importante, de algo que é vital para a nossa saúde, para o nosso bem-estar pessoal e também social. Né? E tem mais, né? O sono também, ele traz como consequência o rebaixamento da memória. Sabe aquele momento que você quer lembrar das coisas e você simplesmente não consegue? Você sabe que a informação está lá, você sabe que você tem essa informação, mas você não consegue trazer essa informação para a sua fala, porque a sua mente está perdida diante de tantas informações e por causa desse rebaixamento da memória. Tem também o rebaixamento da sua atenção. Quando você precisa de uma atenção para fazer algo, seja para dirigir, seja para ouvir uma palestra como essa, por exemplo, para ouvir uma aula, para dar uma aula, você começa a esquecer as palavras, você se perde com mais facilidade, e sem contar que o sono de má qualidade aumenta o índice de erros, de acidentes de trabalho. Tem muitos estudos também que mostram isso. As pessoas têm mais propensão de errar naquilo que ela faz. Então, veja, são muitos prejuízos. O reflexo dela que fica mais lentificado, porque ela não responde com agilidade se ela tivesse dormido uma noite de sono de qualidade. Bom, são muitos prejuízos que o sono traz. Se o sono é uma necessidade biológica, como nós estamos falando aqui, para manter o nosso corpo físico em bom funcionamento, para preservar nossas funções cognitivas, para melhorar e manter a qualidade do nosso humor, para manter a qualidade das nossas relações, eu quero fazer uma perguntinha para vocês e eu vou precisar da ajuda da Fabi para que vocês respondam e eu espero contar aí com a ajuda de vocês. Vamos lá. Quem está aí nos assistindo, pergunto para vocês. Quantas horas de sono uma pessoa precisa dormir por noite? O que você acha, na sua opinião? Quantas horas de sono, na sua opinião, uma pessoa precisa dormir por noite? Letra A, de 5 a 6. Letra B, de 6 a 7. Letra C, mais de 8 ou mais horas de sono.
ou menos de 7 horas? O que vocês acham? Vamos lá, conto com a colaboração de vocês. A Fabi vai me ajudar aí, conversando com o nosso time. Tenta aqui ao Facebook para ver as respostas do pessoal. Isso, ok. Tem um delayzinho aí também, né? Tem um delayzinho. Na sua opinião, Fabi, o que você acha? Eu acho que é entre 7 e 8 horas. 7, 8 horas. Para mim, pessoalmente, é mais de 8. É mesmo? Mas eu acho que entre 7 e 8 é uma boa pedida. Ok. Até as participações que estão tendo aqui, o pessoal está indo na letra B também. Letra B? Ok. Agora, todas as respostas aqui foram na letra B. Ok. Muito bem, gente. Vocês não estão errados. Tá certo, né? Normalmente, a maioria das pessoas precisam de 7 a 8 horas de sono. Porém, eu devo dizer a vocês que isso depende. Depende do quê? Depende da sua necessidade. Cada um tem uma necessidade de sono. Cada um tem uma necessidade de números de horas de sono. E eu quero mostrar aqui para vocês, antes de mostrar a tabela, eu devo ressaltar que sim, a maioria da população precisa de 7 a 8 horas de sono. Isso é a maioria da população. Mas tem pessoas que precisam de mais 8 horas, como a Fabi acabou de dizer, mas tem pessoas que precisam de menos horas de sono. Então, veja, tem uma tabelinha aqui que eu trouxe para vocês. Então, quantas horas de sono uma pessoa precisa dormir por noite? Depende. Depende da sua necessidade. Olha, a Fundação de Sono Americana, né, com base em muitos estudos, trouxe esse quadro. Então, veja, o azul escuro é o recomendado de horas de sono em todas as faixas etárias, desde o bebezinho recém-nascido até uma pessoa mais de 65 anos. O azul mais claro, ou verde, depende, cada um enxerga essa cor aí, são as horas, né, que são apropriadas. E o amarelo, a laranja, é a que não é recomendada. Então, por exemplo, um adolescente de 14 a 17 anos, né, aqui, como ele está aqui ele vai precisar de 8 a 10 horas de sono. Então, ele pode necessitar de 11 horas, alguns podem necessitar de 11 horas, outros podem necessitar de 7 horas, né? Então, um adulto de 26 a 64 anos, por exemplo, vai precisar, em média, de entre 7 a 9 horas de sono, que é o mais recomendado. Mas também pode ser apropriado se ele precisar de 10 ou se ele precisar de 6 horas de sono. E como eu sei, né, se eu estou dormindo adequado, como eu sei se eu preciso de 10 ou eu só preciso de 6, como que eu vou saber, como que eu vou ter essa informação? Então, eu trouxe aqui para vocês o mesmo quadro, trazendo algumas ressalvas. Por exemplo, a criança ela tem um sono diferente, só a nível de informação, tá? A criança tem um sono diferente, ela tem um sono polifásico. A criança dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, né? E por aí vai. Uma criança recém-nascida, que precisa dormir de 14 a 17 horas de sono, ela não dorme esse tempo, né, de uma vez só. Ela vai dormindo ao longo do período de 24 horas. Então, ela tem um sono que nós chamamos de polifásico, ok? Agora, uma adolescente também tem um sono diferente do adulto e que também é diferente da criança, que nós chamamos de atraso de fase. Então, para o adolescente ou por os pais de adolescentes que estão aqui assistindo essa palestra, o adolescente ele tem necessidade de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Inclusive, já existe um movimento no Brasil da Sociedade Brasileira, Associação Brasileira de Sono, da ABS, junto com algumas mães, para que o horário escolar dos adolescentes sejam a partir, pelo menos, das 8h30 da manhã. Porque 7 horas não é um horário apropriado para o adolescente aprender, porque é um horário que ele biologicamente está predisposto para o sono e não para a aprendizagem. Alguns países da Europa já colocam esse período de aula
no período da tarde, por exemplo. Então, o adolescente fica no seu período livre de manhã e vai para a escola no período da tarde, porque assim ele vai usufruir melhor do seu período escolar. E tem um outro detalhe aqui também, que nós temos o longo dormidor e o curto dormidor. O que é isso? O longo dormidor é aquela pessoa que precisa de mais de 8 horas de sono para se sentir bem. É a necessidade biológica dela. Oi? É você, Fabi? Esse é o longo dormidor. O curto dormidor é aquela pessoa que precisa de menos de 6 horas para se sentir bem. Então, veja, como eu estou concluindo a frase, precisa de mais de 9 horas de 8 horas para se sentir bem, ou menos de 6 horas para se sentir bem. Então, veja, algumas pessoas falam assim, as pessoas têm que dormir 8 horas. Não, cada um precisa dormir o tanto que o seu corpo precisa. E aí você pode perguntar, como eu sei o meu horário, a minha quantidade de horas? Faz um teste. Tenta num período de pelo menos uma semana, dormir num horário e acordar num horário sem despertador e veja como que você vai acordar. Se você acordar às 6, sentir cansado, que dormiria um pouco mais, na outra noite, no outro dia, você fica um pouco mais. E aí você vai mensurar que tantos de horas você precisa. Nós temos um grande agravante hoje em dia. As pessoas estão privadas de sono de forma voluntária. Então, o que é isso? Ela sabe que ela precisa de 8 horas ou mais, né, Fabi? Porém, ela dorme menos. Porque ela tem live, porque ela tem compromissos à noite com a casa, com os filhos, com a sociedade, com os familiares, e ela tem que acordar no horário que ela ainda não estaria pronta para acordar, porque ela precisa trabalhar. Então, é o que nós chamamos de privação de sono de forma voluntária, né, e não involuntária. Então, hoje as pessoas estão nesse risco, elas estão se privando de sono cada vez mais. E aí, tem mais um detalhe aqui, que é aquela pessoa que é matutina e tem aquela pessoa que é vespertina. Por exemplo, a pessoa matutina, das 9 horas da noite, ela, como eles dizem, já não é ninguém. Ela já está querendo dormir, ela já não funciona, ela já não rende muito. Mas da 4h30, 5 horas da manhã, ela está com todo o gás. Né? Então, essa é a pessoa matutina. E tem aquela pessoa que é vespertina, que ela dorme mais tarde, tem uma necessidade de acordar mais tarde. Sou eu, por exemplo. Então, eu vou dormir, por exemplo, se depender de mim, eu dormiria por volta da meia-noite, meia-noite e meia, acordaria lá por volta das 8 horas da manhã. Mas, às vezes, a responsabilidade do dia não me permite. Então, eu vou dormir no horário, meia-noite, meia-noite e meia, e acabo acordando, às vezes, mais cedo. Então, esses são os ritmos biológicos. Tem aquele que é matutino, tem aquele que é vespertino. O vespertino extremo, por exemplo, é uma excelente pessoa para trabalhador noturno. Aquela pessoa que vai trabalhar durante a noite. Eu conheço, por exemplo, pessoas que se sentem muito bem trabalhando à noite e dormindo durante o dia. Né? Porque isso é mais próximo do biológico dela. Agora, você colocar uma pessoa que é matutina para trabalhar à noite, não vai ser boa coisa. Essa pessoa não vai render, ela não vai produzir, ela pode ter acidentes de trabalho, porque ela não vai ter toda esse estímulo, né? Ela não vai estar em alerta como um vespertino, por exemplo, estaria. Ok? Pois bem, está aí um resumão e uma introdução geral acerca do sono. E aí o sono e a pandemia, né? O que isso tem a ver com a gente nesse momento que nós estamos vivendo? Por que a pandemia interferiu tanto no nosso sono? Então, acho que o primeiro fator, acho que é o que está na lista do topo, é a rotina das pessoas que foi alterada. Então, antes a pessoa ela tinha o horário de acordar, de tomar café, saía de casa, levava o filho para a escola, passava o dia no trabalho, tinha um horário mais ou menos certo do almoço, saía mais ou menos no mesmo horário do trabalho, pegava o filho na escola, voltava para casa, tinha aquela rotina ali noturna e ela ia dormir mais ou menos no mesmo horário. Então, isso foi quebrado. Ela tinha uma rotina de trabalho, tinha uma rotina de sono, tinha uma rotina de férias,
né? Então, o que teve de pessoas que teve que tirar férias antes da hora, e aí tirou férias, mas também não podia viajar, teve que ficar em casa, mudou a sua rotina alimentar, então ela não está alimentando nos mesmos horários, e daí ela fica em casa, trabalhando de casa, ela acaba comendo muito mais do que ela comia antes, mudou a rotina dos estudos, mudou a rotina da família. Então, o que antes era algo mais organizado, né, tinha horário para tudo, hoje ela está assim, totalmente bagunçada, totalmente desorganizada. Então, ela não sabe o que é horário de trabalho, de comer, de estudo, de descanso, de acessar redes sociais, de socializar, e aí ela se vê nesse emaranhado de coisas e ela acaba se perdendo. E ainda vem o filho, né, que está em casa com todo o gás, com toda a energia, aí vem mais um filho, né, que também com toda essa disposição, e isso vai desgastando ainda mais o pai, a mãe, o irmão mais velho, que tem o irmão mais novo em casa, e isso trouxe essa confusão da rotina. Então, acho que um dos maiores prejuízos, eu posso dizer, dessa pandemia foi a rotina das pessoas que foram afetadas. E aí tem a questão do humor também que foi alterado. Então, os fatores emocionais que foi alterado. Então, as pessoas ficaram com medo de perder ente querido, medo de pegar coronavírus, medo do que pode acontecer, as incertezas, será que eu vou ficar empregado? Será que eu não vou? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Né? Então, tudo isso foi tomando conta da população de modo geral, principalmente daqueles que funcionários que tinham mais riscos de perder seus trabalhos, redução de salário, e aí vem a ansiedade, vem a insegurança, vem a depressão, vem as crises nos relacionamentos, não sei se vocês sabem, mas aumentou absurdamente o número de divórcios, aumentou absurdamente o número de violência doméstica, de agressões no lar. Então, veja, então, tudo isso vem afetando a população de modo geral e, com certeza, tudo isso atrapalha o sono. O home office, o que nós temos escutado, que a pessoa está em casa, ela acaba trabalhando mais porque ela está em casa. E eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão em casa e têm dito, nossa, eu tenho trabalhado muito mais do que antes, quando eu ia e voltava para o meu local de trabalho. Então, o home office também acabou trazendo essa sobrecarga por diversos fatores também, né? Temos também aqui o uso excessivo dos eletrônicos por diversas razões. As aulas que estão sendo remotas, as pessoas estão assistindo muitas lives de todos os tipos, né, para todos os gostos, para todas as horas, né, desde a primeira hora da manhã até meia-noite, 1 hora da manhã. Eu acho que as pessoas nunca assistiram tanta live como nos últimos 4 meses. Né? Eu brinco que a gente tem vivido uma vida liveana, é uma live atrás da outra, né? Algumas, com certeza, são realmente muito produtivas e muito boas, né? Mas, às vezes, a gente acaba perdendo, confundindo esse tempo. E tem o uso excessivo de eletrônicos também, por causa das redes sociais, as pessoas ficam mais tempo nas redes sociais, fazendo uso desses eletrônicos na cama, inclusive. Tem a ruminação de pensamentos, aquela pessoa que vai deitar, fala assim, agora eu vou dormir, mas ela fica tempos, minutos, talvez até horas, que a gente chama de pensação, né? São os pensamentos que vai, que vem, que passam, repassam na cabeça, ela ressofre passado, ela pré-sofre futuro, tudo isso na cama, e a hora vai passando, e quando ela vê, já passou 2 horas e ela ainda não conseguiu pegar no sono. Por quê? Por causa de toda essa ruminação de pensamentos, preocupação com o dia de amanhã, o que vai acontecer, quando tudo isso vai passar. Então, tudo isso são os prejuízos, são consequências também dessa pandemia. Então, muitas pessoas não tinham esses prejuízos, mas desenvolveram, né? Pessoas não tinham problemas com sono, mas nesse período de pandemia, elas desenvolveram alguns problemas relacionados ao sono. E tem um outro fator que tem afetado o sono de muitas pessoas, que é o pai, a mãe, né? Que além de dona e dono de casa, de profissional, também
estão sendo professores dos seus próprios filhos, né? Que é o homeschool, também está sendo em casa, e isso tem sido um grande desafio também para os pais em casa nesse momento. E também para o jovem que tinha os seus ambientes, né, diferentes de estudo, de trabalho, e agora parece, muitos deles está tudo num lugar só. Trabalha na mesma mesa, da mesma cadeira, do mesmo ambiente, né, com as mesmas pessoas, não se relacionam mais com seus colegas de trabalho, então isso traz um certo desconforto nesse momento. Bom, e aí isso é um efeito dominó, é um efeito cascata. A pessoa se preocupa, quando ela começa a se preocupar com as coisas, isso gera mais ansiedade. Se eu fico mais ansioso, aumenta a secreção de cortisol, que é o hormônio de estresse no meu organismo. Isso me deixa mais agitado, isso fragmenta o meu sono. Isso me deixa mais irritado, isso prejudica a minha memória. Isso me leva a ter um pior desempenho no meu trabalho, nos meus estudos. Por conta disso, eu acabo compensando na comida ou na bebida. E aí isso gera uma preocupação, porque eu não estou produzindo, porque eu estou irritado, estou com dificuldade de memória, não estou dormindo direito, estou muito agitado. E aí o ciclo vai acontecendo, e é esse ciclo vicioso, a pessoa entra nesse padrão muito difícil de se quebrar, né? Então, esse é o ciclo do padrão nesse momento que as pessoas estão enfrentando. E aí, por último, o sono e rendimentos, né, que também entra no nosso tema, como que o sono colabora para o nosso rendimento, tanto de estudo e quanto de trabalho, né? O sono de qualidade, ele aumenta, ele melhora a nossa memória e a nossa atenção. Por quê? Porque o sono, ele é responsável pela concretização da memória. O que significa isso? Significa que o que você está ouvindo aqui agora, nesse momento, vai ser concretizado durante o seu período de sono noturno. Se você tiver um sono bom, esse conhecimento, essa memória vai se concretizar. Mas se você tiver um sono ruim, certamente esse conhecimento, essa memória não vai se fixar. Porque é exatamente durante o sono, em alguns dos estágios do sono, que essa memória ela é concretizada e ela é fixada. Então, quando a gente dorme bem, a gente tem uma memória muito melhor. E tem outro fator também que é produtividade e criatividade. Quando a gente dorme bem, né, de acordo com a necessidade do seu corpo, do seu biológico, você produz mais e você é mais criativo, porque a sua mente, a sua cognição, né, a sua imaginação, ela vai estar mais leve, ela estará mais livre para que isso aconteça, porque o sono ele é responsável pela restauração da energia, seja ela física e seja ela emocional e cognitiva. E o sono ele é reparador, né? É aquele momento em que você acorda de manhã, você abre os olhos e você diz: nossa, eu tive um sono reparador. Reparador significa reparou tudo que não estava legal, me deixou renovado, me deixou melhor, me deixou bem disposto, né? Por isso que uma boa noite de sono restaura a nossa energia. E restaurando a nossa energia, nós somos mais produtivos e somos mais criativos. Ok? Que mais? Outra pergunta para vocês. Espero que vocês estejam aí comigo, tudo bem? Outra perguntinha. Qual é a melhor forma de estudar? A palestra é para um instituto, né? E eu imagino que tem aí muitos estudantes e também professores, que professor nunca para de estudar. É um eterno estudante, né? Qual que é a melhor forma de estudar? Letra A, estudar até tarde da noite e acordar mais cedo, mais tarde, ou dormir mais cedo e acordar mais cedo para estudar. O que vocês acham? Qual que é a melhor forma de estudar? Letra A, estudar até tarde da noite e acordar mais tarde, ou seja, eu vou estudar até 1h da manhã e aí eu vou acordar às 8. Ou dormir mais cedo, então eu vou dormir 10 horas e eu acordo às 6 da manhã para estudar. O que vocês acham?
Vamos lá. Faltou uma opção aí, né? A C, que é dormir mais cedo e acordar mais tarde. Mas aí, que hora que ela vai estudar? Ou ela não vai estudar? É verdade. Porque, assim, a opção é, qual é a melhor forma de estudar? Pensando que a pessoa estudou durante o dia, ela foi na escola, teve todo o conteúdo, ela vai estudar para uma prova, por exemplo. Eu não especifiquei. A pessoa vai estudar para uma prova. Então, ela só tem o período da noite ou período da manhãzinha para estudar, certo? Então, qual que é o melhor horário? Qual que é a melhor forma? Eu estudo até mais tarde, e aí eu posso dormir até mais tarde, levanto e vou fazer a minha prova. Ou eu durmo mais cedo e acordo mais cedo, estudo e vou fazer a minha prova. Oi, então, o pessoal respondeu aqui. Todos que responderam foi letra B. Letra B. É. Muito Letra bem. B. É. Muito bem. Teve um colega aqui que ele colocou que o ideal ele acha que seria letra B, mas ele só consegue estudar à noite. Colega, eu também. Na minha faculdade, quando eu fazia faculdade, eu tentei algumas vezes dormir mais cedo para acordar mais cedo. Ou seja, eu não estudava para a prova. Porque eu dormia cedo e eu não conseguia acordar cedo, porque eu sou vespertina. Então, A Zadi comentou aqui que depende se a pessoa é matutina ou vespertina. Acho que você deve responder, acho que deve fazer parte da sua resposta, né? Exatamente, exatamente. Olha, o ideal é a pessoa estudar até 9 horas, o ideal, né? Aqui, tentando imaginar que a maioria das pessoas tenham essa possibilidade. Ela dorme ele estuda até 9, 10 horas e vai dormir. Lembra que o sono é responsável pela concretização da memória, né? Então, ela vai dormir. Então, ela precisa ter esse período, as horas de sono adequada para ela, para a sua necessidade biológica. Aí ela pode acordar, quem sabe, meia hora, 40 minutos, e revisar o assunto se ela quiser. Mas, se ela é uma pessoa matutina, ela pode dormir cedo e ela pode acordar muito mais cedo e revisar e estudar todo este conteúdo, ok? Mas realmente depende de cada um. Eu tentava essa letra B, mas eu não conseguia. Então, eu sempre partia para a letra A, porque eu sou vespertina e eu tinha mais facilidade de ficar acordada até mais tarde estudando e eu só revisava no dia seguinte, ok? Mas o melhor caminho é você estudando o assunto ao longo das semanas, para quando chegar na prova, você não precisar sacrificar uma noite de sono para estudar, porque você não vai ter muitos rendimentos por conta disso. Mas lembre-se, o sono é responsável pela concretização da memória. Então, se você estudou, é muito importante que você tenha um sono bom para que essa memória seja concretizada, ok? Bom, diante de tudo que a gente está conversando aqui, dormir não é perda de tempo, como se diz por aí. Dormir não é perda de tempo. Talvez você já tenha escutado isso, eu acho que o horário também já está esgotando. Dormir melhora a produtividade e criatividade, né? Só resumindo o que a gente viu. Dormir melhora o aprendizado e a memória, a atenção. Dormir melhora o humor, melhora a paciência, a gente tem mais paciência com as pessoas, somos mais tolerantes. E aí eu deixei uma informação, né, diferente, nova, nesse resuminho que dormir melhora desempenho sexual. Opa, eu passei aqui, peraí. Peraí, gente. Eu passei antes da hora. Só for falar de desempenho sexual, o negócio parou de compartilhar. Peraí. Aqui. Ó, melhora a produtividade, criatividade, o sono melhora o aprendizado e a memória, melhora o humor e melhora o desempenho sexual. Existem vários estudos que relacionam a impotência sexual com distúrbios do sono. Então, isso é muito sério. Então, você quer ter um desempenho sexual melhor? Durma bem. Então, aquela ideia de que
que se prega por aí, de que você tem que vir, se você quer ser um milionário, se você quer viver como milionário, você tem que acordar antes das 5, você tem que acordar às 5 da manhã para poder mudar a sua vida, né? Que você que dormir é perda de tempo, que você vai trabalhar enquanto muitas pessoas dormem, isso é mito. Isso é mito, né? Então, muitas pessoas estão dizendo isso por aí, que o milionário, a mente milionária é aquela que acorda cedo e trabalha até tarde. Isso é mentira. Ela pode até realmente ficar rica, mas como diz o Dalai Lama, ela vai perder a vida para ganhar dinheiro e depois vai gastar o dinheiro para recuperar a saúde, né? Ela vai gastar a saúde para ganhar dinheiro e vai gastar o dinheiro para recuperar a sua saúde. Então, isso é mito. Respeite o seu biológico, respeite o seu tempo, respeite o seu físico, que com certeza você vai ter uma saúde melhor, ok? Aqui tem algumas referências do que eu falei, do que eu citei, do que eu comentei. Muito obrigada. Está aí meus contatos, se alguém tiver mais dúvidas, quiser entrar em contato com alguma coisa, aí está o meu telefone, e-mail, meu Instagram, e eu agradeço por esse tempo. Muito bem, então, posso parar de compartilhar aqui, Fabi? Deixa um pouquinho a tela para o pessoal, se quiser pegar seu contato, né? Enquanto a gente conversa aqui, tem algumas perguntas que algumas pessoas fizeram. Primeiro, eu queria agradecer, né, por você compartilhar com a gente todo esse conhecimento, esse conteúdo, é algo que realmente é super importante, né? Às vezes a gente só passa a dar importância para o sono quando a gente começa a ter algum tipo de privação e problema por conta dele, né? Exato. E antes de eu fazer duas, tem duas perguntas aqui de duas colegas nossas, mas eu queria, você colocou ali, né, a questão daquele ciclo do sono, da rotina, os efeitos que a pandemia trouxe, né, a rotina, a questão do home office, de fato, é uma verdade isso, né, nós dos servidores do Instituto temos feito um home office, eu senti isso mesmo na pele, né, essa questão do trabalho, acaba que a carga fica maior, né, por conta mesmo da gente não ter essas quebras, né, você não para ir almoçar, né, para ir para o refeitório ou para ir para o restaurante, você não para você ir para casa, você não para ir tomar um cafezinho com seu colega e bater um papo, né? É um negócio, direto, né? Sim. E aí você acaba trabalhando e comendo ao mesmo tempo, você fala assim, né? Muitas vezes. Faz qualquer coisa e vai na cozinha, pega qualquer coisa e volta e come na mesa de trabalho, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido. E aí, o que eu queria te perguntar, assim, qual seria uma dica que você dá? Porque talvez pode ser que vários colegas estejam passando, assim, por essa questão, né, de não estar conseguindo relaxar para dormir, fica com essa preocupação. Eu tenho um funcionário terceirizado nosso que, logo no começo da pandemia, a gente suspendeu todas as atividades mesmo, né, presenciais. E aí, até que a gente depois foi se organizando e aos poucos a gente foi organizando as coisas. E ele comentou comigo que ele ficou de uma maneira tão meio desbaratado que ele trocava o dia pela noite. Ele não conseguia dormir à noite, ele passava a noite acordado. E aí, durante o dia, ele dormia. Ele falou que ele já estava ficando maluco, aí ele teve que ir fazer uma viagem para um sítio da família, e aí lá ele conseguiu se organizar e tal, e foi voltando. Então, eu queria que você desse, assim, rapidinho, uma dica, alguma orientação para aqueles que estão passando por esse problema e que poderiam se apegar em alguma orientação aí. A principal, Fabi, eu diria que é tentar manter o máximo possível a rotina, né? É próximo daquilo que a pessoa fazia. Então, veja, por mais que as pessoas estão trabalhando de casa, teve alguns ganhos. Ela não está perdendo mais aquele tempo no trânsito, né?
Então, se ela tinha meia hora, 20 minutos, 40 minutos que ela pegava de trânsito, dependendo do horário, você, por exemplo, que sua casa é super longe do seu local de trabalho, então, às vezes ficava ali meia hora, 40 minutos naquela John Boy, né, super lotada. Então, veja, já é um ganho. Então, tente manter o máximo a rotina próxima, né? Então, tente ganhar esses minutos que você gastava no trânsito, durma um pouco mais. Ou relaxe, tome um café mais tranquilo com a família, ou quem mora sozinho, né, consigo mesmo, enfim. Então, tente manter a rotina. Se seu horário de trabalho é das 8 às 6, tente cumprir essa rotina das 8 às 6. O que não deu para fazer até às 6, deixe para outro dia. Deixe para algum outro momento. E agora, se a pessoa está com aquela ruminação de pensamentos, de preocupação, de certezas, de medos na cama, né, que a gente chama de pensação, o mais adequado, a gente chama de TCCI, né, que é exatamente o que eu faço dentro do tratamento de sono, que é terapia cognitiva comportamental para insônia. Então, existe um tratamento não farmacológico só para isso. E o nosso foco maior é ajudar essa pessoa, né, a reorganizar seus pensamentos para que ela consiga dormir melhor. Então, evite beber bebidas estimulantes pelo menos 4 horas antes de dormir. Café, refrigerante, cigarro, bebida alcoólica, qualquer bebida que altere o padrão do sono, pelo menos 4 horas antes de você dormir. Evite levar o celular para a cama, evite trabalhar na cama. Veja, cama foi feita para descanso. Então, tenha um outro lugar, tenha um outro ambiente para o seu trabalho. Você pode pensar assim, mas o lugar que eu tenho para me concentrar no trabalho, nos estudos, é o meu quarto, porque a sala tem fulano, tem cicrano, tem o restante da família. Então, põe uma cadeira, né? Sente num lugar diferente que não seja a sua cama e deixa a sua cama só para dormir. Porque o ambiente da casa foi projetado para que cada coisa aconteça nele. O banheiro foi feito para higiene, a cozinha foi feita para comer, a sala foi feita para socializar, o quarto foi feito para dormir e descansar. Então, evite ficar conectado na cama, no celular, no computador, no tablet, na televisão. Tente se desligar desses estímulos que inibe a melatonina, que é o indutor natural do sono, tá? Então, feito isso, quando você estiver na cama e que vier os pensamentos, tente fazer uma lista daquilo que te preocupa e separe um momento do dia para você se preocupar. Né? A gente fala assim que existe o estacionamento de ideias. Então, veio ideias, veio preocupações, veio pensamentos, anota, coloca lá no estacionamento, amanhã você tira ele, amanhã você volta a pensar nele, ok? Porque pensar no horário de dormir, isso aumenta a ansiedade, aumenta o cortisol, fragmenta o sono e piora o sono. Então, tentar manter a rotina e evitar se preocupar na cama, ok? Fazendo aí todos esses hábitos que nós chamamos de higiene do sono. Seria outra palestra só sobre higiene do sono, e ainda assim talvez seria pouco, porque eu faço isso em 8 sessões com o paciente, né? Talvez uma deixa aí para uma próxima. Não sabe. Tem ainda mais falando sobre essa questão do sono do adulto, né? Porque tem outras duas aqui mais voltadas para o sono da criança. O Diego, ele pergunta aqui, o Diego Deotti pergunta, qual a relação entre claridade do ambiente e o sono? Aí ele coloca que ele conhece pessoas que dormem em ambiente iluminado, já outras que só dormem com o quarto muito escuro. E existe alguma relação aí com isso? Depende da pessoa. Por exemplo, a pessoa que dorme com a luz, ela precisa daquela luz por uma questão que vem às vezes da infância, porque tinha medo do escuro, e o foco de luz dá mais segurança e ela consegue dormir melhor. O que a gente orienta? A luz, ela precisa ser uma luz muito fraca, aquela pessoa que precisa dormir com foco de luz. Deixar uma luz do corredor, mas que se for no quarto, que seja uma luz bem fraca, não seja aquela luz branca de hospital, né? Porque, né, sabe, o ambiente hospital é aquela luz extremamente branca, extremamente clara, ou seja, aqui é proibido dormir, né? Por isso aquela luz toda branca. Então, você precisa ter essa luz mais amena, porque se você deixa uma luz mais forte, isso vai
ser captada pela retina e vai mandar informação para o cérebro de que ele precisa permanecer acordado, tá? Agora, a relação entre a pessoa que dorme totalmente escura e que dorme com um pouco de luz é individual, é de cada um, né? Tem pessoas que preferem totalmente escuro. As pessoas, por exemplo, que têm insônia, que desenvolvem transtorno de insônia, qualquer foco de luz prejudica. Isso é um estímulo para que ela se mantenha acordada, por exemplo. Mas uma pessoa que tem apneia, mas que é tratada, para ela a luz não faz diferença nenhuma, né? Pode estar a luz acesa que ela consegue dormir. Agora, se a luz for muito forte, isso pode fragmentar o sono, porque pode causar estímulos, ok? Mas é muito individualizado. Ok. Bom, aí eu tenho uma pergunta da Zadi. Só antes de você fazer a pergunta, só pergunta para ele aí, é Diego, né? Se está respondido essa pergunta, Diego. Se não, se for uma dúvida... Diego, coloca aqui para a gente nos comentários aqui do Face. Tem a Zadi, que ela pergunta o seguinte: o que acontece com o sono da mulher que acabou de ter um bebê? Que ela tem que acordar para dar de mamar, né, a cada 3 horas, geralmente e tal. O que acontece com o sono dessa mulher? Então, essa é uma questão interessante, porque o adulto, de modo geral, tem um sono monofásico, ou seja, aquele adulto que precisa de 7 a 8 horas de sono, ele dorme às 7, 8 horas de sono de uma vez só, período da noite. Mas se é uma mãe, né, uma recém-mãe que tem um bebê, ela passa a ter um sono polifágico, que é exatamente o sono do bebê. Então, quando o bebê acorda, ela precisa acordar para dar assistência para esse bebê. Então, de modo geral, a nossa orientação é na medida do possível, tudo na medida do possível, né? É que a mãe também tente ter um sono polifágico. Se o bebê dormiu, tente tirar esse tempo para dormir. E não para se desesperar para fazer as coisas enquanto o bebê está dormindo, porque ela vai se desgastar muito, porque o sono dela passou a ser polifágico, né? Então, é possível. Existem algumas pessoas, alguns estudos, assim, feitos com pessoas bem específicas que faziam sono polifágico, mas para o adulto não é, assim, o mais adequado, porque a gente não consegue se desligar tão bem quanto a criança, né? Mas o sono passa de monofásico para polifágico, e a ideia é que a mãe consiga seguir, na medida do possível, o sono polifásico da criança, para que ela consiga descansar. Uhum. Ok. Zadi, está respondido. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário. E tem uma pergunta também da Daniela Matos, que ela pergunta se a rotina de sono de um bebê de um ano, a rotina de sono durante o dia de um bebê de um ano interfere no sono dele à noite? Não é para interferir, porque veja, um bebê de um ano, que é ali no quadro que nós mostramos, né, é para ele dormir, né, média de 14 a 16 horas, mais ou menos. Então, esse sono, ele é feito tanto no período do dia, quanto no período da noite. Porém, a higiene do sono, a rotina de sono é importante para o adulto, mas também é muito importante para a criança. Se essa criança tem 1 ano de idade, ela precisa de um tempo maior de sono, evitar que essa criança durma muito de dia e à noite ela fique muito estimulada diante da TV, diante do tablet, porque isso pode gerar um problema futuro, né? Então, o adequado é que ela tenha seus cochilos diurnos dentro da idade. Só vou dar uma dica aqui para as mamães. Na nossa página Equipe Multissono do Instagram, tem lá o Rinossono, que são orientações e dicas de sono só para criança. Então, as mamães podem acessar e tem lá um quadro de sono adequado para cada criança, incluindo a quantidade de cochilos que ela deve fazer durante o dia dentro de cada idade. Então, você pode acessar e você pode verificar isso melhor, tá? Mas, assim, a criança... Qual é o nome, Rita, da página, pessoal? Equipe, multi, sono. Ok. Ok? Eu vou colocar aqui no Facebook também, pessoal. Tá.
equipe, multi, sono. Então, só precisa ver a idade dessa criança de 1 ano que ela faz os cochilos adequados durante o dia e que tenha o seu período de sono adequado durante a noite, para que isso não cause problemas futuros, e também não cause aí um transtorno para essa mãe, que essa criança, 9 horas, tem que estar na cama dormindo, ela está super estimulada, porque ela dormiu a tarde inteira, e essa mãe está cansada, está com sono, esse pai está cansado, está com sono, e essa criança está hiperativa, né? Então, a orientação, Fabi, que eu dou também para os pais que têm crianças pequenas em casa, deu 7 horas, diminua as luzes em casa, vai diminuindo as luzes dos ambientes, não deixe luzes muito fortes, evite estimular essa criança com tablet, com jogos, no computador, celular, televisão, desenho animado, filmes, séries, enfim, porque tudo isso deixa a criança extremamente agitada. O exemplo que eu dou quando a gente faz 1 hora de caminhada, 1 hora de bicicleta, que a gente para, o nosso organismo leva um tempo, tem um delay até que a gente pare de suar, que a gente fique descansado e que a nossa frequência cardíaca volte àquele padrão natural. Então, a criança também, quando ela está assistindo, está extremamente estimulada, que desligou, a mente dela, e a nossa também, quando a gente assiste um filme, uma série, qualquer coisa, a nossa mente demora um tempo, tem um delay, né, para que ele consiga baixar essa euforia, para que ela consiga se acalmar e dormir melhor. Então, veja, o preditivo para que uma noite seja legal, para que a gente tenha um sono, é uma mente tranquila. A mente precisa estar tranquila. E o coração também precisa estar tranquilo. Porque mente agitada e coração angustiado espanta sono. Não é uma boa combinação, né? Com sono. Não, não é. Bom, Ita, as respostas aqui, o pessoal agradeceu, todas foram atendidas. Eu não perguntei para a Dani se respondeu aí, Dani, essa pergunta, mas a gente também até avançou um pouquinho do que tinha combinado. Eu queria agradecer imensamente, em nome do Instituto, o Eberval, que é o nosso diretor, ele colocou uma mensagem aqui no Facebook agradecendo você por ter compartilhado isso, e em nome de todo o Campus Campinas, agradeço, porque foi um tempo de bastante proveito. Que bom. A Daniela agradeceu aqui, ela falou perfeito pela resposta e agradece, muito obrigada. Ok. Então, pessoal, é isso, acho que a gente alcançou o objetivo, que era a gente falar, trazer essas informações, né, do sono, foi um tempo bastante legal, produtivo, e a Ita deixou os contatos, mas eu também tenho os contatos dela, depois eu vou colocar aqui nos comentários aqui do Facebook também, se alguém, né, tiver interesse em perguntar mais, em até buscar orientações com relação a tratamento, alguma coisa, entre em contato com a Ita depois, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Ita. Obrigada. A gente ficou muito feliz e estamos aí numa semana de comemoração, né, dos 7 anos que o Campus Campinas existe aqui em Campinas, muito trabalho, muito crescimento nesse tempo. E aí, pessoal, vocês acompanhem também aí no Facebook a programação no nosso site cmp.ifsp.edu.br, tem a programação os próximos eventos que vão acontecer, tudo virtual, né, por conta da situação que a gente está vivendo, mas aí acompanhem com a gente, tá bom? Quer dar mais uma palavrinha aí, tá despedindo? Sim, quero agradecer, obrigada a todo mundo, obrigado Diego e o Darwin pelo apoio, pela colaboração. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento para vocês. Eu sei que é um assunto muito amplo, né? A gente tentar dar um resuminho assim, em 40, 50 minutos, mas agradeço por esse privilégio de compartilhar esse conhecimento também com todo mundo. Tenha uma boa noite de sono, todo mundo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Fabi. Beijo. Tchau, tchau.